Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje? Aula do dia 14/4. Bem, iremos retomar, como vocês já estão acostumados, né? Essa rotina. 2 dias na semana, estudo da apostila. Terceiro dia, a gente vai usar o livro. Então, segunda e terça, apostila. Quarta, o livro, tá certo? Aí, hoje nós vamos retomar o quê? O descritor D4, que foi o de ontem. Vou fazer a correção daquelas duas atividades e vamos iniciar o descritor D6. Identificar tema ou assunto do texto, tá certo? Vamos comigo iniciar nossa aula hoje? Bem, ontem nós falamos sobre o descritor D4. E o descritor D4, exatamente, descritor D4. Quero o quê? Inferir uma informação implícita no texto. Pegar uma informação que não está escrito no texto e tentar identificá-la. Foi isso? Fizemos a questão exemplo e eu passei 2 questões para vocês e agora a gente vai corrigir, tá certo? Primeira questãozinha era: quem é Thanos? Thanos é o maior vilão dos cinemas na atualidade, especialmente depois do sucesso de Os Vingadores, Guerra Infinita, e Os Vingadores Ultimato. O que move o vilão é o desafio de reunir as joias do infinito e destruir metade da raça humana. O vilão é um deus com poderes superiores aos dos super-heróis da Marvel. Então, quem é Thanos? Perto de manhã, com a chinela na mão. A questão pergunta. São 2 frases, um textinho falando de Thanos, né? Dentro do contexto do quê? Dos mundos dos super-heróis, do filme Vingadores, e depois uma frase de uma pessoa no Facebook. Quem é Thanos perto de manhã com a chinela na mão? Aí a questão pergunta: a partir da leitura dos textos, podemos inferir que o poder de manhã A, com a chinela na mão, é inferior ao de Thanos? O poder de manhã é menos do que de Thanos? B, mesmo com a chinela na mão, perde para Thanos, que manhã, mesmo com a chinela na mão, perde para Thanos. Ou C, com a chinela na mão, se aproxima ao poder de Thanos, que com a chinela na mão, manhã se aproxima do poder de Thanos. Ou D, com a chinela na mão, é maior que o poder de Thanos, que manhã tem poder maior que o de Thanos. Gente, só lendo essa frase você já compreende, ó. Quem é Thanos? Perto de manhã com chinela na mão. Quem é Thanos? Quer dizer que Thanos não significa nada perto de manhã com a chinela na mão. Quer dizer que manhã tem muito mais poder com a chinela na mão do que Thanos, um super-herói. Então, ela é muito mais poderosa. Então, qual dessas frases diz isso? A D. Com a chinela na mão, manhã tem maior poder que Thanos. Se você colocou a D, muito facinho essa questão, você acertou, tá certo? Vamos para a próxima, que foi aquele texto, ó. Lá vem o predador, pule na água, Manhã diz para Antinha. Ele já foi embora, mãe. Mamãe, podemos sair agora? Aí ela enferga nas costas dele, diz, mais um minutinho. Obrigado, Samuel. Só assim pro Antoninho tomar um banho. É o macaco. Então, ao ler essa tirinha, lá vai eu passando demais. A intenção da mãe ao mandar Antoninho pular na água era de A, afastá-lo do predador. Realmente tinha um predador nessa história? Vocês compreenderam? Tinha um predador? B, escondê-lo do macaco. C, dar um banho no filho. Ou D, brincar com o filho. O que é que vocês acham? Gente, tinha um predador? Não tinha um predador na história. Se você leu, qual era a intenção da mãe? Quando ela diz aqui no final, ó. Quando ela diz, obrigado, Samuel, só assim pro Antoninho tomar um banho.
Então, quer dizer que o predador era uma mentira. Então, qual era a intenção da mãe com essa mentira? Dar um banho no filho. Se você colocou a C, você acertou. Então, a resposta certa era D e C, certo? Agora, vamos começar o conteúdo de hoje. Então, vamos iniciar agora a atividade 4 da apostila. Hoje a gente usa a apostila, hoje é o último dia que a gente usa a apostila. A partir de amanhã já é o livro, tá certo? Então, identificar o tema de um texto. Todo texto, ele quer passar uma informação. Então, eu identificar o tema ou assunto do texto é a mesma coisa. Então, o texto, ele tem um assunto que ele aborda, ele tem um tema que ele aborda, que se eu não tiver falando sobre aquilo, não vai ter o texto. Então, o que é o tema ou assunto principal? É o assunto que vai se decorrer, vai dar motivo para criar a história, tá certo? Então, como eu identifico isso? Identificando a informação principal do texto, do que eu quero passar com aquele texto. Isso é o descritor o que, Laís? É o descritor D6, certo? Descritor D6, identificar tema de um texto. Então, vamos lá. Caro aluno, você já deve ter percebido ao longo de nossos estudos que para compreender um texto, precisa ir além da tradução das palavras que o compõem. Isso nós já conversamos, né? Que nem todo texto a informação vai estar lá escrita, explícita, ela pode estar implícita. Pois a interpretação correta depende também de informações que não estão explícitas no texto. Um dos fatores mais importantes que contribui para a construção do sentido do texto é a identificação do tema sobre o qual ele trata. Identificar o tema é dar primeiro passo para interpretarmos os textos de maneira satisfatória. Podemos definir um tema como aquilo sobre o que falamos em nossa comunicação por meio dos textos. Hoje, é aquilo que motivou a produção se um texto escrito oral. Pronto, quando eu falo para vocês, eu passei para vocês a produção de um conto ou de uma poesia sobre peteca. Qual é o tema? É a peteca ou a exploração infantil, trabalho infantil? O tema é exploração infantil, trabalho infantil. A partir desse tema você vai criar uma história. Um poema. Isso é o tema. O tema ou assunto é isso. É a informação que a partir dela eu crio o texto. Então, o tema pode estar explícito no texto. Às vezes já conseguimos identificá-lo através do título, mas nem sempre é assim. Em muitas vezes, o tema está implícito, ou seja, está nas entrelinhas, e nesse caso exige que o leitor faça uma leitura mais atenta para identificá-lo. Observe a questão a seguir e entenda como podemos descobrir o tema do texto. Então, o tema do texto, ele pode estar no título, ele pode estar no primeiro e no segundo parágrafo. Mas necessariamente ele não precisa estar lá dizendo eu estou falando do trabalho infantil. Isso é trabalho infantil. Não precisa. Eu posso falar de uma situação em que uma criança passa pelo trabalho infantil sem dizer que isso é um trabalho infantil. Você vai deixar o leitor perceber que aquilo é um trabalho infantil. Então, onde você percebe isso? Ou no título, ou no primeiro parágrafo, ou no segundo parágrafo. Certo? Então, vamos aqui. Relato de viagem. Minha viagem à Turquia, presente que me dei para festejar meu aniversário, foi um dos mais lindos e sensíveis momentos que tive. A Turquia é um país complexo, encruzilhada de inúmeras culturas, e essa foi minha iniciação no Oriente Médio. Cheguei a Istambul com neve e a paisagem da cidade fica ainda mais delicada com suas mesquitas e igrejas bizantinas enfeitadas de neve.
Viajar para a Turquia é conhecer um país com paisagens belíssimas, regiões bem diferentes entre si, muita história e um povo afável. A cidade, que hoje se chama Istambul, já foi Constantinopla e antes Bizâncio. Fundada pelos gregos, pertenceu ao Império Romano. Foi conquistada pelos otomanos e depois islamizada. Fiquei encantada com a beleza local e a cidade já me chama para uma próxima viagem e novas emoções. A lamparina, comprada num passeio pelas ruas de Istambul, vai trazer meus próximos desejos. Então, aí eu tô falando de uma viagem para onde? Então, sem eu olhar a questão, dá para eu saber qual é o tema desse texto? Quando eu digo relato de uma viagem. Então, relato de uma viagem, eu viajei para algum lugar. Para que lugar? Turquia. Viajei para a Turquia. Então, o texto todo, ele fala sobre o quê? Sobre essa viagem para um determinado lugar. Se ele estivesse falando de vários lugares, qual seria o tema ou assunto? A viagem pelo mundo, a viagem por países ou pelo Brasil. Depende pelo canto que eu estou citando. Mas no caso aqui é um relato de viagem para onde? Para a Turquia. Então vamos ver a pergunta aqui. O tema principal abordado no texto A são as impressões da autora quanto à viagem à Turquia. B. São as informações históricas sobre as cidades da Turquia. C. São os motivos que levaram a autora à Turquia. Ou D. São as informações sobre o tempo e o clima na Turquia. Então, quando eu falei lá no início, está falando sobre o quê? Está falando de uma viagem. Para onde? Para um determinado lugar, onde é Turquia. Então, o tema principal é isso, essa viagem para a Turquia. Mas qual o principal mesmo? O foco é o quê? São as impressões da autora quanto à viagem da Turquia, são as informações históricas, está falando historicamente. O principal é isso, a informação histórica. Eu vou estar contando a história da Turquia? Não, não é essa. Então, essa aqui você já elimina, tá certo? Então, vamos aqui. São os motivos que levaram a autora, está focando nisso, dos motivos que levaram a autora para a Turquia? Não, não é essa, gente. São as informações sobre o tempo e o clima? Claro que nessa aqui você já elimina de cara. Então, qual é a certa? Com certeza, a certa é essa aqui. São as impressões da autora quanto à viagem da Turquia, que ela diz até que quer voltar depois. Então, ela teve uma boa impressão. Então, a certa é a A. Vamos ver se a gente acertou? E isso é a A. Vamos ver como chegamos a essa conclusão? Inicie essa atividade lendo o texto. Em seguida, lê o comando da questão. Observe que ela pede que você indique o tema do texto, ou seja, identifique a informação mais importante que aborda o texto. A gente identificou o assunto. Qual é o assunto do texto? A viagem à Turquia. E com qual o tema? O fato principal. Além da viagem à Turquia, qual é o fato principal? Nesse caso específico, o tema não está claro, pois a autora não o expressa diretamente. Nesse texto, o tema está implícito. E aí a gente vai ter que inferir, compreender a partir das informações que ela deu mais. E o leitor precisa compreender o que motivou a autora a produzir o texto. Nesse caso, é necessário que você faça uma inferência, ou seja, descubra a informação que está sendo solicitada, observando o contexto total abordado no texto. Após a leitura do texto, leia as alternativas, verificando se a informação que a alternativa apresentada
está de acordo com o que a questão solicita. Ao fazer essa verificação, você percebe que a alternativa A está correta, pois apresenta a inferência de que o principal assunto abordado no texto são as impressões de viagem da autora, ou seja, o texto foi escrito para expressar o que ela percebeu e sentiu ao conhecer a Turquia. Por isso que ela ficou muito encantada. Eu posso dizer qual foi o sentimento que despertou nela? O encantamento. A alternativa B está incorreta porque apresenta uma informação que, embora esteja contida no texto, não consiste ao tema central. E a C não está correta, pois apresenta uma informação que é apenas citada no texto e depois não é mais explorada. E a D não está correta, pois apresenta uma informação secundária do texto, que não está no tema principal. Então, qual é o tema principal? O tema principal, o assunto é a viagem à Turquia. E ela fez esse texto com que intenção? Falar das suas impressões nessa viagem, certo? Então, agora é sua vez. Resolva as questões a seguir e exercite a sua habilidade de identificar o tema de um texto em textos verbais. Então, resumindo, o que é identificar o tema? Eu vou pegar o texto e ver qual o assunto principal. O que levou a fazer aquele texto? O que levou o autor a escrever aquele texto? E se eu tirar aquele tema, não vai ter mais o texto, certo? Isso é a informação principal, que pode estar no parágrafo, pode estar no título, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, tá certo? E agora vocês vão resolver essas duas questões sobre o descritor D6. Inferir uma informação implícita em um texto, tá certo? Então, o descritor D6, vocês vão responder essa aqui, que é a questão 2, certo? E essa aqui, que é a questão 3. Vocês respondam, coloque lá no caderno o quê? Gabarito, atividade 4, descritor D6, certo? E coloque o gabarito da 2 e da 3. Que na próxima aula de quê? Da apostila, nós fazemos a correção, tá certo? E aí, hoje eu vou passar esse aí e posso passar um quiz mais tarde, tá bom? Então, façam e mandem depois para mim e boa atividade. Tchau, gente, boa atividade.